se retirou de diante deles e se pôs para trás deles. Amém. Esse texto é um texto conhecido de todos nós. Quando a Bíblia vai falar da passagem do povo de Deus pelo meio do mar. Esse anjo, naturalmente, era um mensageiro do Senhor. Não era o próprio Deus, senão um anjo. Então o Senhor designou um anjo para que esse anjo estivesse protegendo a Israel quando saiu do Egito. Israel saiu do Egito, naturalmente ia encontrar algumas intempéries, algumas dificuldades no meio do caminho, e o Senhor, portanto, sabedor disso, já tinha falado a Moisés: eu enviarei o anjo que irá diante de vocês. E o texto que nós lemos, a Bíblia diz que o anjo de Deus que ia adiante se retirou da frente, mas passou para trás deles. Então o anjo estava na frente, o anjo estava atrás. Ou seja, a proteção de Deus para com Israel era uma proteção visível, era uma proteção divina. Não tinha como Israel perder a batalha, porque Deus estava com eles. E muitas vezes Deus se manifesta estando conosco de maneira muito inusitada, quando nós nem imaginamos como o Senhor, Ele trabalha. Na verdade, nem Israel pediu para que Deus mandasse um anjo. Isso foi uma decisão de Deus, porque deixá-los sem a proteção divina seria um prejuízo muito maior. Então, Deus envia não apenas um anjo, mas Deus envia uma coluna de fogo e uma nuvem. A Bíblia diz que a nuvem de dia para os proteger do calor, e à noite a coluna de fogo para os aquecer do frio, pois o deserto é frio. E, consequentemente, o anjo para fazer as pelejas que Israel necessitasse. Por quê? Porque a conversa inicia com Deus endurecendo o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó, consequentemente, faria e teria atitudes inesperadas, que foi exatamente o que aconteceu, que foi colocar os cavalos e as carruagens do Egito em direção ao povo, e, portanto, Deus se antecipou, sabendo que aquele trabalho de Faraó poderia pegar de assalto o povo de Israel. Já estava sofridos por 430 anos, creio eu, talvez magros, debilitados, pouca comida, fraqueza física, não acreditando mais nas promessas do Senhor. Então Deus se antecipou, e para que Faraó não surpreendesse o povo, Deus mandou uma proteção. Então Deus enviou um anjo no encalço do povo. Engraçado que nem o povo via o anjo, porque se o povo visse o anjo, a confiança do povo seria muito maior. Mas o povo não estava vendo o anjo do Senhor. Eles só viam o trabalhar de Deus através da nuvem e o trabalhar de Deus através da coluna de fogo. Então, quando nós observamos o texto, nós vamos encontrar Deus fazendo proteção ao seu povo. E de que forma Deus ele faz essa proteção? Primeiro, ele encoraja a Moisés, que se sentia incapaz, limitado, para fazer aquele trabalho. E Deus disse a Moisés: eu vou te dar uma ferramenta que com ela você vai
sair vencedor. E essa ferramenta era a vara. Essa vara de Moisés, ela não poderia sair das mãos de Moisés. Moisés então usava a vara e os milagres aconteciam, desde o estender da vara de Moisés sobre as águas que se transformaram em sangue, desde a própria vara que Moisés estendeu sobre o Mar Vermelho. Então Deus lhe deu ferramentas para que Moisés, como líder, tivesse também mais animado. Mas o que me chama a atenção não é o emprego do Moisés, não é o ânimo de Moisés, não é a vara que Moisés está usando, não é Deus se antecipando, mandando o anjo, não. O que me chamou a atenção no texto é quando Deus resolve tomar a dianteira daquele povo. Então Deus faz o quê? Ele envia o anjo para que ficasse à frente. O que significa isso, pastor? Significa que Deus, ele tem proteção em nossa vida, em todos os lados da nossa vida. Primeiro, na frente. E quando a gente fala na frente, a gente está falando de futuro, a gente está falando de projetos, a gente está falando de planos. Então Deus trabalha na nossa frente. Tem coisas que Deus trabalha de uma forma tão extraordinária, que como Jesus disse aos discípulos, o que eu faço hoje vocês não compreendem, mas amanhã vocês entenderão. Então, quando Deus ele vai na nossa dianteira, aquilo que para nós era um ponto negativo, aquilo que para nós poderia ser prejudicial, para Deus não, Ele está vendo lá na frente. Ele prometeu a Abraão e disse a Abraão, tu serás pai de uma grande nação. Passaram-se 25 anos até que Sara deu à luz a um filho, a Isaque. E em Isaque, Deus cumpriu todas as promessas. Ou seja, Deus está na nossa frente. Deus está na sua frente. Deus está vendo o que você não vê. Deus sabe o nosso amanhã. A nossa vida não está na mão de políticos dessa nação. A nossa vida não está nas mãos de autoridades físicas e humanas. A nossa vida está inteiramente nas mãos do Senhor nosso Deus. Ele diz, maldito o homem que confia no homem. E o homem aqui não é um ser humano isolado, é um sistema. Mas bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. A gente prega isso em culto ao ar livre, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o Senhor tudo fará. E faz mesmo. Por quê? Porque Deus vai na nossa frente. É igual aquele hino da Cassiane, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando barreira, tirando espinhos, fazendo as coisas acontecerem em nossa vida. Olha, muitas vezes eu tive que dizer não para mim, contra a minha própria vontade, contra os meus próprios princípios. Me lembro quando o Senhor Deus falou comigo a respeito do meu ministério, ministério da palavra. Não era de pregação, não era ministério de pregador. Era o ministério da palavra, porque o ministério na palavra, da palavra, no termo teológico e bíblico, é o pastorado. Então, quando Deus falou comigo no ministério da palavra, eu estava gerenciando a TAM, ganhava muito bem, vivia uma vida abastada, não tinha problema de nada, sentava no último banco da igreja lá atrás para dar glória a Jesus, final de semana ganhava meu dinheiro, dava umas 2, 3 cestas básicas para alguém, ajudava a pagar uma conta de um, uma conta de outro, achava que estava tudo certo, mas estava vivendo a minha vida, não era a vida de Deus. Até que o Senhor Deus falou comigo e me garantiu que Ele estava me requisitando para o ministério, para o altar. Eu, naturalmente, procurei a direção da empresa e me desliguei da empresa. Alguém falou que eu estava louco, porque como é que uma pessoa numa posição daquela, tão novo, nordestino, sem
é padrinho, sem ninguém lá dentro para empurrar a gente, conseguiria viver, não é? Fora do sistema da aviação. E aí o que Deus fez? Deus se antecipou. Quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha mulher, olha, eu saí da empresa hoje, ela falou para mim assim, nós vamos viver do quê? Eu disse, Deus proverá. Como é que vai pagar o convênio das crianças? Eu disse, Deus proverá. E o colégio das crianças? Eu disse, Deus proverá. E as empregadas que tinha em casa, porque nós tínhamos gêmeos pequenos, aí eu disse, Deus proverá. E à medida que ele ia perguntando, eu ia diminuindo o tom da voz, assim, sabe? Deus proverá, Deus proverá. E aquilo ia pesando em mim. Mas o que Deus fez? Deus nos surpreendeu, Deus foi na frente. Deus foi na frente, trabalhando da forma dele, fazendo da maneira dele. Escute, irmãos, vamos viver o que diz a Bíblia, vamos confiar no Senhor, depender do Senhor, aguardar no Senhor. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Por quê? Porque antes de você ser marido da irmã fulana, antes de você ser esposo do irmão fulano de tal, esposa do irmão fulano de tal, filho da irmã fulano de tal, você é filho de Deus, você é criatura de Deus, você é servo de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor tem a sua vida na palma da mão dele. Isaías 49:17 diz, eu te tenho cravado na palma das minhas mãos. A nossa vida está entregue nas mãos do Senhor nosso Deus. Por isso que ele vai na frente, porque quando ele vai na nossa frente, dá certo em casa, dá certo no trabalho, dá certo na empresa, dá certo em qualquer área da nossa vida. O Senhor põe as mãos e o milagre dele acontece. Você crê nessa palavra? Diga glória a Deus. E pouco tempo depois, eu passava na frente da empresa, indo para o Belém. Eu falava, caramba, eu trabalhei aí nesse negócio aí, sem uma gota de saudade. E era um sonho que eu tinha antes, trabalhar nela. Deus tirou aquela coisa do meu coração de uma forma tremenda. Lá na frente eu fui entender, quando o Senhor Deus me levantou para pregar Brasil e mundo afora, eu comecei a voar nos próprios aviões da TAM para ir pregar nos países que eu ia pregar, para ir pregar nas convenções que eu ia pregar, em tudo que é lugar. E quando eu chegava naqueles aeroportos, né, quem desce do saguão do aeroporto para dentro do avião tem aquele tubo, né? Tem aquele tubo, aquilo chama finger. E naquele finger, antigamente eles colocavam um tapete vermelho, lá de cima até a porta do avião. Ou lá embaixo, nas paradas remotas, chama, onde o avião fica que não tem um tubo, chama parada remota. E a gente chegava lá e o pessoal desenrolava aquele tapete vermelho que era a marca da TAM. E quando eu chegava, descia do ônibus e eu chegava na cabeceira daquele tapete vermelho ali, o Espírito Santo falava no meu coração e dizia, levanta a cabeça, eu estou na sua frente, pise nesse tapete e vá fazer a minha obra. E eu entrava naquele avião com alegria para fazer a obra do Senhor. Quem fez isso? Deus. Quando? Antes do que eu pensava. Por quê? Porque Ele foi na frente. Quando a gente deixa que Deus vá na nossa frente, irmãos, as coisas que poderiam dar errado dão certo. As coisas que para nós era pessimista, elas passam a ter uma outra visibilidade. Elas passam a ter uma outra estrutura na nossa vida. Hoje, você perguntar para mim, pastor, o senhor voltaria para a TAM? Voltaria não. O senhor voltaria para a DHL? Voltaria também não. O senhor voltaria para fazer as coisas? Também não voltaria não. Por quê? Porque Deus nos situou dentro de uma estrutura espiritual diferente do que eu tinha pensado. Imagina, eu sou filho de Bill e de Zumira na Paraíba, Campina Grande, na Cachoeira, uma favela. Eu venho de dentro de uma favela. E Deus me tirou daquele lugar lá, o povo que foi criado com a gente, ou está morto ou está preso. O Senhor me tirou de lá, me deu um banho de graça, me batizou com o Espírito Santo, me deu a revelação da palavra, me levou para o ministério, me consagrou a pastor, abriu o Brasil para eu pregar. Por quê? Porque lá atrás, enquanto o povo estava pensando em namorar, em ficar, em fazer tanta besteira, os moços de antigamente, tinha uma moça na igreja que eu congreguei, que ela tinha 27 namorados, e ela fez uma aposta com outra, que eu seria o 28º. Eu disse, namorar com Satanás comigo não. Duas moças.
E aí, graças a Deus, as bichinhas já casaram, tá bem, enfim. E aí, mas por quê? Porque eu já pregava naquela época, e todo mundo queria o pregadorzinho. Eu parecia um passarinho velho, magrinho, com o pescoço coisado assim. Era a coisa mais feia do mundo, mas só porque pregava o povo, crescia os olhos. E aí, enquanto eles estavam perdendo tempo com namoro, com ficar, não sei com quem, com cinema, eu estava com a Bíblia, estava no altar da oração, eu estava consagrando, orando, jejuando. Porque eu coloquei Deus como prioridade em minha vida. Deus tomou a dianteira da minha vida. Deixe Deus tomar a dianteira da sua vida. Deixe Deus ir diante de você, e as coisas darão certo para a glória do nome de Jesus. Quando nós não temos maturidade, espiritual, a gente olha na cara de um pastor e chama o pastor de mentiroso. A gente desafia uma autoridade espiritual para a briga. A gente desafora qualquer pessoa. A gente não respeita princípios bíblicos e espirituais. Mas por quê? Porque é nossa parte humana. A gente tem essa dificuldade de entender, de aceitar a vontade do Senhor. Mas quando nós temos maturidade, o nosso Deus vai na nossa frente, nosso comportamento é outro, nossas atitudes são outras. Nós vamos deixando Deus trabalhar, e quando chega lá na frente, a gente olha para trás e fala: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então o anjo que ia na frente, ele também, não só em forma de proteção, mas em forma de guia, de orientação. O anjo ia na frente, ou seja, Deus estava guiando, Deus estava protegendo, Deus estava orientando, mas esse mesmo anjo também resolve vir para trás. Por ordem de quem? De Deus. Ou seja, tem hora que a gente vê assim a coisa na nossa frente, meio fosca. Será que vai acontecer comigo? Nada. Nada acontece comigo, nada acontece com você, se não for a permissão de Deus. Agora, tem um detalhe. Nós temos como crentes o livre-arbítrio no serviço do Senhor. Deus quer que tudo que aconteça em nossa vida sejam coisas boas. Diga amém. Amém. Mas depende de nós para que essas coisas boas aconteçam. A gente pode também, por decisão própria, a gente pode tomar o nosso próprio caminho e fazer com que as coisas boas se tornem ruins. Sim ou não? Vou provar na Bíblia. Foi Deus que mandou Caim matar Abel? Não. Foi uma decisão de Caim matar Abel. Não foi Deus. E o preço Caim pagou. Foi Deus que mandou Davi pecar com Betseba? Não. Foi Davi que quis pecar com Betseba. Decisão humana. Foi Deus que mandou os filhos do sacerdote tocar na arca? Também não foi. Foram eles. Então Deus os exterminou. Foi Deus que, de certa forma, orientou Saul para que ele fosse consultar a feiticeira? Não, foi ele mesmo que quis consultar a feiticeira. Então assim, veja que tudo está diante de Deus, diante de nós. De vez em quando parece que a coisa fica fosca e a gente acha que Deus perdeu o controle. Não, é que muitas vezes Deus mudou de posição em relação a nós. O que o anjo fez? O anjo foi para a parte de trás, retirou-se o que ia diante e veio para a parte de trás. O que é isso, pastor? É quando Deus protege a nossa história, é quando Deus protege a nossa honra, é quando Deus protege o nosso trabalho. Por mais que alguém queira passar uma bucha e apagar, Deus não faz isso. Deus, Ele considera. Eu disse a vocês que desde a primeira vez que vim nessa igreja, que eu vi o Alcemir, ele estava recente aqui também, quando eu cheguei, que eu vi o Alcemir agarrado aqui trabalhando. Lembro que no primeiro aniversário dele que eu estava, falei, não, eu vou lá. E eu vim, era acho que TNT, tinha TNT nas paredes, TNT atrás do púlpito, TNT no teto, TNT na frente da igreja, porque estava tão judiadinho o prédio, que
Ele próprio, coitado, ele tinha assim uma certa preocupação, quem estaria lá, como é que viria a igreja. E aí, Alcemir ficou aqui, acho que 4 anos. 4 anos. Veja a forma maravilhosa como Deus honrou o trabalho do Alcemir. Me lembro no dia que eu vim aqui para fazer a substituição dele, foi um verdadeiro parto para os irmãos, se libertar da possibilidade de não tê-lo mais como pastor da congregação. Quem lembra disso? Foi dolorido, não foi? Só que agora ele foi lá para o Paineiras, ele ficou lá 2 anos e alguma coisa, quase 3 anos. A saída dele lá foi mais dolorida do que aqui. Imagine que lá, uma das irmãs que trabalhou na cozinha durante todo o tempo, porque eu peguei todo o pessoal de obras do setor e levei para lá para a gente fazer a igreja mais rápido. Uma das irmãs que cozinhava todos os dias lá, inclusive eu almoçava lá quase que sempre com eles, eu ia para o Belém, corria porque a minha presença no ambiente fazia com que o pessoal trabalhasse, tal, enfim. E aquela irmã fazia almoço, fazia café. Finalzinho da obra, chegou a notícia para mim, a irmã foi levada para o hospital. Mas o que ela tem? Passou mal em casa, levaram no hospital, os médicos fizeram o exame. Conclusão, chegou o resultado dos exames. A irmã estava com câncer, metástase, espalhado no corpo inteiro. O médico disse para ela, a senhora não tem muitos dias de vida. Mas mesmo doente, aquela irmã foi para a igreja fazer comida para os irmãos. E no dia da despedida do Alcemir, foi um choro tão grande ali, porque uma comoção. O que Deus estava fazendo? Deus estava protegendo a história, protegendo o trabalho, protegendo o resultado. Ninguém apaga a história de ninguém. Não, ninguém apaga trabalho de ninguém, ninguém tem esse direito. É igual a minha passagem por Itaquaquecetuba, eu estou aqui tem 7 anos, está indo para 7 anos e meio. Vocês sabem perfeitamente, quando eu cheguei aqui, o trabalho que eu peguei. E, naturalmente, algumas pessoas reclamam, ainda tem alguns que reclamam da minha administração, porque eu centralizei tudo na sede. É claro que eu tinha que centralizar, irmão. Eu tive que burocratizar para eu saber o que eu tinha nas mãos, para saber o tamanho da igreja que eu ia fazer. E aí, Deus nos deu todas as informações que a gente tinha, para a gente conseguir fazer a igreja. A igreja está feita, o presidente esteve aí em outubro, subiu os irmãos do subsolo, está lá em cima, as salas já estão ficando prontas, para a gente começar a ajudar os irmãos nas congregações. Mas veja, pode vir qualquer pastor bom do que quiser, de dinheiro, de Bíblia, de teologia, doutor, PhD, o que quiser, pode mandar para cá, para Itaquá, para ser pastor aqui. Eu duvido ele apagar a história do pastor que construiu a igreja de Itaquá. Porque ninguém apaga a história de ninguém. Dê uma olhadinha para alguém que está do seu lado e diga, ninguém vai apagar a sua história. Fique tranquila. O que você já fez pela obra de Deus, pela igreja do Senhor, está registrado no livro de Deus. O anjo foi para trás do povo e disse, não, aqui nessa parte ninguém toca. Glória a Deus. Então hoje, para a glória de Deus, eu olho para trás da minha história e vejo que Deus teve misericórdia de mim. Vejo que Deus teve misericórdia da minha família. Vejo que Deus teve misericórdia quando o pastor Zé Weto me chamou e disse assim, olha, tu vai assumir uma congregação. Sim, senhor. E eu pensava, né, cá comigo, eu pensava que era uma igreja grande, né, porque eu pregava para a multidão, 10, 15 mil pessoas. De repente eu fui parar em Santo André. Sabe o que era Santo André? A igreja que eles me colocaram era menor do que a igreja do Piratininga 3, na época lá. Esse menino congregou comigo. A gente saiu do Belém. Quando ele foi congregar comigo, ele já namorava com a Carolina, ele está na família, tem 12 anos. E aí, quando nós chegamos na frente da igreja para receber a igreja, minha mulher olhou para mim e falou, não, o pastor não fez isso contigo, não. Eu falei, fez. E aí, por quê? Ele não podia? Não, mas Genildo, como é que tu vai receber os presidentes de convenção aqui, os cantores, os pregadores? Quem é meu amigo, sem interesse, vai ter que vir.
eu vou ter que ficar aí. Ela disse, não, Genildo, pelo amor de Deus. Eu digo, vamos ficar aqui. E Deus abençoe a gente. Eu fiquei 2 anos e meio. Construí a igreja. Quando eu terminei de construir a igreja, o pastor me transferiu para Itacoaxetuba. Todo dia o pastor que está lá, já passaram mais 2 pastores por lá, chegou lá, aí alguém filmou lá, aí o pastor perguntou para o pastor que estava lá, disse, olha, quem que fez essa igreja aqui? Ficou linda, linda, maravilhosa. Foi o pastor Simplício, que está lá em Itaquá. Poxa, faz 10 anos que eu não vou lá. Eu saí de lá, não voltei mais nem para assistir um culto. Não voltei mais nem para assistir um culto lá. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, é Deus quem protege histórias. É Deus quem protege. Ainda que alguém na igreja, ainda que alguém na família, ainda que alguém no seu trabalho não queira valorizar você como você realmente é, o que você fez pela família, porque a gente como pai, de vez em quando, a gente faz tanta coisa, não é? A gente deixa de dormir, pega menino, e agora como avô, né? Agora eu sou avô, pega menino de madrugada, bota no carro, leva para o médico, espera o médico atender, volta para casa. Outro dia eu estava com meu neto, 3 horas da manhã no hospital, e o pai dele em casa. Aí eu olhei assim, mas rapaz, eu avô tendo que trazer o menino para o hospital de madrugada. Claro que ele não foi, porque ele tem uma dificuldade também grande. Mas lá na frente as pessoas podem até esquecer tudo que a gente... Não, mas Deus não esquece. Toda vez que você levantou o bracinho assim para reger, anotou lá em cima. Toda vez que você reuniu o povo para ensaiar, anotou lá em cima. Toda vez que você deu um copo de água fria para alguém, anotou lá em cima. Ou a Bíblia não existe, ou a Bíblia não é verdade, ou nós estamos de brincadeira. Porque a Bíblia diz, quem der um copo de água fria a um dos meus escolhidos, receberá galardão. Até a entrega do copo de água, registra lá em cima. Essa história aí, que a Bíblia diz no Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o servem e o temem, ou dos que o temem e o servem. Tem gente que pensa que essa história de anjo, não é porque o anjo forte que está comigo. Deixa de conversa, rapaz. O anjo está anotando tudo que você está fazendo. A Bíblia diz que nós daremos conta, e aí pega muito crente. Nós daremos conta de cada palavra que sai dos nossos lábios. Posso levar vocês para um desafio? É um culto de ensino, eu sou o pastor, até posso falar. Posso levar vocês para um desafio? Posso? Tudo que você falou hoje, se você fosse prestar conta diante de Deus, como é que ficaria? Só hoje. Esquece amanhã, esquece os dias anteriores. Só hoje. Ele diz que nós daremos conta. E por quê? Como é que a gente dá conta disso? Porque tem um anjo que anota. Isaías capítulo 38 diz a Bíblia que o rei Ezequias adoeceu de uma doença mortal. E Deus usou o profeta para ir na casa dele, diz, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Aí diz a Bíblia que o rei virou a cara para a parede, se identificou com pó, se humilhou diante do Senhor, orou, chorou muitíssimo, e antes que o profeta saísse do palácio, Deus falou, o profeta disse, vai, e diz a Ezequias, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Beleza. Só que ficaram 2 coisas na minha cabeça. Primeiro, a palavra orou e chorou muitíssimo. Não foi dias, meses e anos, foi muitíssimo por causa da intensidade, da entrega. Não foram dias, porque o profeta deu o recado, saiu, mal saiu do palácio, Deus disse, volta, porque eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas deles. E a Bíblia diz, Isaías 38, 5 a 7, diz, e chorou muitíssimo. Como é esse muitíssimo aí? Eram rios de lágrimas, não é intensidade, a entrega. E a outra coisa é que quando o rei Ezequias orou ao Senhor, ele levou Deus para um desafio. Ele disse, ó Senhor, eu te peço, está no texto, pode ler. Lembra-te, chamou Deus para um desafio, lembra-te de que eu tenho andado diante de ti. É um mortal
mortal falando para Deus, o Criador do céu, da terra, o soberano Deus, que criou sol, lua, estrela, universo, galáxia, tudo está debaixo da... Lembra-te, Senhor, de que eu, como homem mortal, tenho andado diante de Ti com um coração sincero, reto, e tenho feito a Tua vontade. É muita coisa. Aí o Senhor, diz a Bíblia, que considerou e viu Deus que as palavras do rei Ezequias eram verdades, e as considerou. Vai e dize ao rei, assim diz o Senhor: ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olhe para cá, olhe para cá. Aonde Deus estava nesse momento? Atrás, na história do rei. Então Deus, irmãos, não é menino, Deus não é moleque, Deus não é um ser humano que a gente manipula ele para o lado que a gente quer e ele tem que fazer o que eu gosto, o que eu quero. Não, não veja Deus assim. Deus é o Senhor das nossas vidas. Ele vê o nosso ontem, Ele vê o nosso hoje, e antes que eu e você pensemos, Ele já lê o nosso pensamento, Ele vê o nosso amanhã, Ele está na nossa história, no nosso amanhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, irmãos, Ele não é esse ser injusto, esse ser mau, esse ser tirano, esse ser que ou as coisas acontecem como eu quero, ou então Deus não existe. Pare com isso, isso é coisa de menino. Reclamar, murmurar dentro de igreja é coisa de crente menino, crente que não tem maturidade. O nosso Deus está acima de tudo isso, o nosso Deus está acima dessa pequenez de pensamento que nós temos. Muitas vezes a gente não gosta de uma pessoa porque, eu não gostei do cabelo daquela irmã, porque ela bota o cabelo só para cima assim. De quem é o cabelo? É dela, então ela bota do jeito que ela quiser. Tem gente, eu não gosto daquele irmão porque ele só bota o cabelo para o lado esquerdo. E se botar para o lado direito, muda o quê? Não muda nada. Entendeu? Gente, eu não gosto do jeito dessa pessoa falar, porque ele fala muito arrastado, muito coisado. Gente, nós não temos esse direito de julgar ninguém pela roupa, pela fala, pelo vestimento, pelo cabelo, pelo sistema de vida. Nós temos que amá-los em Cristo como os filhos de Deus e futuros moradores do céu, para onde nós queremos ir. Então, aprendamos com Moisés que o nosso Deus está na nossa frente, está na nossa retaguarda. É que o tempo não dá, mas eu iria mostrar para os irmãos quando Deus está na direita e quando Deus está na esquerda. Entendeu? Quando Deus está na esquerda, é para inverter o processo negativo que nós temos em nossa vida, e quando Deus está na direita, Ele está reforçando os nossos projetos. Foi Jó que falou isso. Eu olho para a esquerda, olho para a direita e não te vejo. Então, essa coisa de lado, de frente, de cima, de baixo, está na Bíblia, porque nós estamos inseridos nesse contexto. Em todo esse contexto, Deus está conosco. Por isso que o salmo que eu li diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Não descanse seu coração. Eu sei perfeitamente a dor, a tristeza, tá certo? De que vocês estão sentindo pela saída do pastor Hélio. O pastor Hélio é um pastor jovem, novo, um homem, graças a Deus, hoje pastor, né? É um homem experiente, dirigiu várias congregações nossas, sempre, enquanto esteve conosco na sede congregando, à disposição nossa, sempre cooperou muito conosco. Todas as congregações que o Hélio passou, a gente sabe disso. Eu nunca deixei de falar isso. A primeira igreja que eu entreguei para o Hélio foi o Caiubi, que a gente teve que mudar de salão. Ele mesmo, coitado, fez pouca gente, ele fez a reforma do salão. Acho que até o Eliabe ajudou na época, pintou e tanta coisa. Eu fui lá algumas vezes e a igreja cresceu, mas cresceu de um jeito que não tinha, não sei se a Manelma lembra,
Teve que mudar para o salãozinho lá de cima. Aquele salãozinho já se tornou pequeno depois. Depois os caras esvaziaram o salão. Não sei, tem uns caras que têm o dom de esvaziar. Depois eu entreguei para o Hélio o Itapuã. Foi isso? Itapuã. Itapuã, mesma coisa, encheu a igreja, ele reformou a igreja, um trabalho bonito. Depois ele veio aqui, acho que para 3, né? Para 6. Vocês chamam de 6, né? Piratininga 2. A igreja encheu, uma revolução, fizemos benfeitoria lá, glória a Deus. De lá depois, aí ele ficou na sede um período. E depois veio para cá. Todos os lugares onde o pastor Hélio trabalhou, Deus prosperou, Deus deu crescimento, Deus chegou com as mãos. Eu sei que para a igreja muitas vezes é dolorido, puxa, é o meu pastor. Só que existe perfil de pastores, nunca mais vai passar um Alcemir, nunca mais vai passar um Hélio aqui, nunca mais vai passar um Sérgio aqui. Por quê? Porque todos são pastores, mas todos eles são diferentes um do outro e todos eles são usados por Deus para trabalhar na administração da igreja. Eu sei que vocês estão tristes. Não era projeto, não era plano do meu desejo, mas atendendo o pastor, nós viemos aqui hoje. Amém? Mas volto para casa pensando nessa palavra que eu disse aos irmãos. Deus, Ele está tanto na frente como na nossa retaguarda, ou seja, Ele está nos orientando o caminho e protegendo a nossa história. Quem recebe a palavra, diga amém. Amém. Muito bem. Ali nós temos a irmã Stephanie. A sua filha está aí? Olha, quem que canta para colher a oferta aí? Abraão, cadê tua menina? Está ali. Vem aqui. Outro dia eu chamei ela para cantar na igreja, ele falou que ela teve hospitalizado.